Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar de novo aí, ver se tá certo agora com o tal do Instagram aqui. Às vezes a internet dá uma oscilada. Calito, pede para entrar aqui, que eu já autorizo e a gente começa a nossa conversa. Acredito eu que agora, reiniciando, a gente consegue melhorar essa história toda. Vamos lá, vamos ver. Porque a live de hoje, gente, como eu estava comentando anteriormente, ela é sobre um programa chamado 5S, tá? E esse programa é uma técnica que vocês já vão saber logo, logo uma origem específica, mas ela realmente, Calito, pede participar isso, ela tanto na empresa, né, na sua carreira profissional também, mas ela pode ser usada na vida pessoal. E ela tem sido vendida costumeiramente, até inclusive em programas agora de gestão ágil. A galera tem pago boas cifras, né, para poder participar dessa informação que está sendo colocada agora gratuitamente. Então, nós vamos falar hoje à noite sobre o 5S com o doutorando, meu amigo, inclusive, aí, professor Calito Stock. Agora deu certo, né? Tá me escutando agora? Aê. Show de bola. Não, eu vou te falar. Internet. Tentei no desktop aqui, no computador, não deu, cara. Tive que puxar o. Ele não me dava essa opção de entrar e tal, daí eu tive que pegar o celular correndo lá. Mas vamos lá, estamos aí. Eu falei, inclusive, com a Joelma sobre isso hoje. Nós temos uma live na quinta-feira sobre resolução de problemas com inovação e criatividade. E a vez passada deu problema também, né? Eles dizem que é perfeito, que é legal essa questão do Instagram pelo computador, mas não. Para mim só deu errado até agora, viu, Calito? Não dá, só no celular mesmo. Então tá. Pessoal, boa noite. Vamos falar sobre um tema que é sensacional e eu não poderia encontrar pessoa melhor do que o Calito para falar sobre isso. Eu queria, antes, né, de mais nada, a gente começar o nosso tema, Calito, quebrando um pouco o protocolo, tem uma pergunta que para mim é bem importante. Eu sei que está chegando a galera toda aqui no seu mapa de relacionamento. Muita gente te conhece, mas você, como todo mundo que faz parte do nosso trabalho, sabe que esse material vai para uma plataforma depois e fica lá como se fosse uma aula, né, para as pessoas realmente poderem estar assistindo, apreciando esse conteúdo. E uma das coisas que eu mais curto nesse sentido é que as pessoas entendam, né, também o que essa pessoa fez para chegar até aí. Né? Para quem não sabe, hoje, né, o Carito tem N predicados, cara, que ele chega no final disso tudo, né, mostrando onde é que ele está hoje, que eu tenho certeza que é um pedaço para onde ele vai, né, ainda é um caminho, ele vai muito longe ainda. Mas quem olha para isso, para esse momento atual, e vê ali ele saindo nos jornais, nas revistas, né, aparecendo, às vezes pode achar que foi fácil esse caminho. Ele chegou lá e fez assim, ó. Não tem aquele meme? Chegou. E não sabe o que esse rapaz correu atrás para chegar até aí. Então, eu queria te pedir, antes de começar a nossa live, que você se apresentasse, né, e contextualizasse um pouco esse passo a passo da sua vida, como é que você fez para chegar até aqui, nesse momento? Como é que você nasceu? O que você passou para chegar até aqui? Dá uma contextualizada para a gente. Bom, primeiro, para chegar aqui hoje, eu tive que brigar com o meu computador, né? Como eu já falei. Depois tive que pegar correndo o celular. Mas isso aí já foi superado, né? De novo, obrigado, né? Obrigado para quem está assistindo a gente aqui. Eu tô vendo que tem alguns grandes amigos, outros que a gente não conhece ainda, né? Tem ex-alunos aqui, até o vice-prefeito está assistindo a gente aqui. E, assim, eu gosto muito desse tema, principalmente pela minha formação acadêmica. Né? Eu sou administrador, né? Inclusive fizemos junto o curso de administração, né, Raque? Eu tenho especializações em administração e uma das especializações que eu tenho, antes de fazer o mestrado ainda, em administração também, foi em gestão industrial, né? Eu fiz lá no Senai, em Curitiba. E foi assim, exatamente porque como eu daria aula de administração de produção, eu precisava de alguns conceitos mais interessantes, né? Do que a gente só pega nos livros aqui. Eu fui fazer essa pós-graduação, essa especialização lá em Curitiba, no Senai de Curitiba.
Era bem puxado, como você falou, não é fácil, né? Ainda mais naquele tempo que não tinha tantos recursos tecnológicos aí, não que eu seja tão velho assim, mas a gente fez muito novo esses cursos. Então eu tinha que ir para Curitiba toda semana e tudo mais, mas me deu esse contato, né? Principalmente com as filosofias japonesas, né? Em especial as questões da Toyota, que nós inclusive já abordamos aqui em outra rodada, né? do Master Key. Dentro do Instituto Hack. Então, essas filosofias japonesas aí, graças a esse contato que eu tive nessa especialização no Senai, nos estágios, aí, ainda que rápidos, mas bons estágios que nós fizemos na Volks, visitas à Volks, a própria Bosch, enfim, fábrica de fertilizantes em Curitiba e na Grande Curitiba, acabaram me dando esse acesso, né, às filosofias, mas principalmente é o tal do pegar o gosto, né, por essas coisas e você tentar, em algum momento, adaptar essas filosofias que são mormente nascidas no contexto fabril, né, no contexto de indústria, de fábrica, de chão de fábrica mesmo, e trazer para a nossa realidade, em especial aqui para Foz do Iguaçu, né, onde nós temos a questão de serviço muito mais forte do que indústria, tá? A gente não tem indústria, tirando a indústria do turismo, mas também trazendo para as questões de escritório, né, de serviços, e hoje, né, na política. Não tem como ser diferente. Né? Hoje, como praticamente todo mundo sabe aqui que está nos escutando, eu estou como vereador pelo PSD em Foz do Iguaçu. Né? E as minhas ações dentro do mandato, não tenha dúvida, né, elas têm pitadas ou boas pegadas aí dessas filosofias japonesas, entre elas sem dúvida nenhuma, o 5S aqui, que é o mote da nossa conversa, mas não tem como a gente acabar falando dessas outras coisas. Aí, dentro da questão acadêmica, eu acabei também influenciado pelo grande professor Eduardo Hack Neto, né, a fazer meu mestrado, a começar a dar aula. Eu já dei aula na Uniamérica, aqui em Foz, na Unioeste, na UDC, na Unifoz, na FAFIG em São Miguel. Já fui coordenador de curso de administração aqui, junto com o professor Hack também. Já fui coordenador de pós-graduação na Uniamérica e agora também entrei nessa de fazer o doutorado aí, também em administração. Né? Um pouquinho diferente do Hack, que acabou bebendo em várias fontes aí, eu acabei focando só em administração. Então, toda a minha linha de pesquisa, minha linha e as questões acadêmicas são todas focadas no curso de administração, na filosofia de administração, né, nas práticas administrativas. E hoje também estou como delegado do CRA, né, do Conselho Regional de Administração, aqui em Foz do Iguaçu, e para a seccional nossa aqui, que é desde Itaipulândia, Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira, enfim, são 9, 10 municípios aí, contando com Foz do Iguaçu, que a gente acaba sendo representante do Conselho Regional aqui na nossa região. Resumidamente, Hack, é isso que a gente faz, é isso que eu venho fazendo. E, claro, também dentro dessa linha de administração, professor federal. Sou administrador também na Unila, a nossa querida Universidade Federal aqui de Foz do Iguaçu. E ali, sim, ali talvez mais do que em qualquer lugar, eu sempre falo com o meu chefe lá, né, o pró-reitor de administração, que ali a gente acaba praticando de verdade, né, essas filosofias, né, ou essas teorias, essas escolas da administração, diariamente, né? Quer seja aquilo que a gente viu lá em TGA, né? Teoria Geral de Administração, lá de Taylor, de Fayol, a gente acaba praticando isso diariamente aqui na Unila. Isso me deixa muito contente, né? Porque, afinal de contas, eu sou administrador, estudei para isso, e aplicar, né, esses conceitos, esses construtos todos de administração que a gente tanto gosta e acaba só estudando, aplicar na prática é fantástico, né? Então, esse é o meu grande barato. Estou como vereador, mas sou servidor público federal, administrador na Unila. É isso. É sensacional, porque olhando agora, você falando assim, né? Acho que a grande sacada é exatamente juntar a teoria e prática, porque o Carito é das pessoas que eu conheço que mais coleciona títulos. Ele está sempre envolvido em cursos, no sentido de estar se aprimorando constantemente, mas diferente de muita gente que só pega e tira títulos, ele aplica nos lugares e na vida pessoal, porque assim, como é que você vai conseguir tanta coisa se você não usar os 5S para ter extrema produtividade com a vida pessoal e profissional? Isso é
a prática ensina no dia a dia, que é magnífico, né? O 5S fala Calito, eu produtividade e queria... qualidade, né? A gestão da qualidade é o 5S. Claro, eu vejo assim também, inclusive, e vai bem de encontro àquela história de realmente querer, né? Porque quando você quer, você dá um jeito, né? Mas às vezes a pessoa não está com a coisa organizada, né? Em tudo isso que a gente vai falar hoje. E ela não consegue fazer muitas coisas. Ela vai no nível abaixo. Porque, quando eu estou falando assim, é porque eu conheço o Cleito de muitos anos e eu sei que ele faz 322 coisas num dia. É impressionante. Mas é que ele adotou essa filosofia na vida. E ele faz, executa e termina. E isso é legal. Então, se a gente puder aprender isso aí, né, de fato, hoje, pegar essa sementinha dessa informação, a gente pode, de fato, realmente, né, crescer e evoluir nesse sentido aí. Vamos lá. Podemos começar nossas perguntas aí, Calitão? Claro, deixa eu só te comentar, você falou de cursos, né? Por causa do doutorado, cara, eu comecei a fazer agora um curso de avançado de Excel, porque a gente só sabe fazer o Excel normalzinho, né? Mas aí, e em paralelo, o curso de estatística, né? Com o SPSS, com o Sérgio Fábio, aí. Então, curso de Excel, eu imaginei que eu nunca ia fazer, cara, mas eu tô fazendo, cara, porque tem... Excel é fantástico, né, cara? Então, a gente... Tô fazendo curso de Excel, né? Inclusive, só uma curiosidade que é interessante. Na pesquisa do Conselho Federal de Administração, Excel está entre as coisas mais solicitadas do mercado para o profissional de administração, mais do que muitas das teorias que são publicadas lá, que o cara realmente domine plenamente o Excel. Eu estou fazendo Plenamente. isso aí, curso de estatística. Tá bom. Mas, vamos lá, então. 5S, né? Qual seria a origem disso? Como é que startou essa história toda aí? Bom, quando a gente vai falar em 5S, Haki, né, até pelo próprio nome, né, o Seiri, Seito, Seiso, Sheiketsu e Shitsuki, nós estamos falando em filosofias orientais, em especial do Japão. Né? E eu não posso falar, se eu me alongar muito, você me puxa a orelha aí, tá, Haki? Mas é que a gente não pode falar de 5S sem entender exatamente essa origem dele, né? A origem no Japão. E em que momento do Japão? Nós estamos falando do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando no Japão depois de 1945. Estamos falando de um país que recebeu 2 bombas atômicas aí no meio da sua população. Estamos falando de um país esgotado, né, arrasado por uma guerra, né, com mortes, enfim, com recursos extremamente escassos, limitados ou ainda inexistentes. Né? Então, dentro desse contexto, né, de terra arrasada realmente, que nascem essas filosofias. Uma delas, ou talvez a mais bacana delas, aí às vezes eu até me empolgo um pouco falando na Toyota, né, ou no sistema Toyota de produção, do Lean Manufacturing, né, é exatamente essa questão de eliminar desperdício. Porque se você desperdiça alguma coisa, já é ridículo quando você tem muito, né? Vamos dizer aqui, sei lá, no Brasil, às vezes acaba jogando água fora porque água tem um monte, mas já é ridículo, né? Beira o ridículo você desperdiçar água. Agora, você imagina desperdiçar água, por exemplo, num país que não tem água. Né? Então, dentro desse contexto, de um país arrasado, com recurso zero ou muito próximo do zero, onde eles não poderiam ter desperdício algum, que entra essa filosofia do Lean Manufacturing, né? Da manufatura enxuta. Dentro dessa manufatura enxuta, e eu vou falar muitas vezes aqui nessa nossa conversa sobre desperdícios, né? Dentro dessa questão de não ter desperdício, uma das ferramentas, ou talvez a grande ferramenta, seja o 5S. Tá? Então, a gente tem que entender que o 5S é uma ferramenta, ou melhor, tá? Eu vou tirar essa mão daqui, essa mão aqui, é uma filosofia, né? É uma filosofia que faz com que eu atinja os objetivos de uma outra grande filosofia, que é o pensamento enxuto, da Toyota. Tá? Basicamente é isso. Então, o 5S vem daí. Vem de um país arrasado que não podia ter desperdício. E a gente usa o 5S, então, para melhorar essa coisa toda, essa gestão. Né? Repito, como eu já falei, ela é oriunda, assim, de um sistema fabril, né? De fábricas, de chão de fábrica, do Gemba, né? Que é o lugar onde as coisas acontecem numa fábrica. E a gente tenta adaptar aí para todos os setores, aí, no fim das contas. Me corrija se eu estou errado aqui.
Eu acho sensacional essa relação. Eu vejo assim, nessa área que eu pesquiso aqui também, dentre as coisas que a gente discute, fazendo um paralelo com valores e questões históricas, tem a questão de existirem povos de fartura e povos de necessidade. Vou tirar um pouco o fone que não está ruim aqui. Você consegue me ouvir bem? Assim? E nessa questão dos povos de fartura e necessidade, realmente a questão da sobrevivência era sensacional. Pegando a questão do leste europeu, de meio ano de praticamente neve, frio, e meio ano de sol. Então, até o pasto deveria ser estocado para poder sobreviver o resto do ano. Né? Não se podia ter diversas vacas, galinhas, enfim, tudo calculado, né? Uma batata que fosse cortada, pensando na família, na estocagem, esse pensamento. E aí, essa questão da total organização, dessa total situação, estou falando, né, um pouco mais ali do leste europeu, imagino, né, que essa cultura também venha sempre de uma educação de pai para filho. Eu estou falando muito isso também porque eu vim dessa educação, né? Como você, os meus pais, minha mãe tem origem mais italiana, meu pai é mais alemão, mas a gente tem um pouco de tudo lá, russo, polonês, ucraniano, tem um pouco de tudo, romeno, né? E eu cresci nessa filosofia de não desperdício. Chega a me doer, assim, quando eu vejo realmente um prato lá, a pessoa come e não termina, aqueles exageros de restaurantes, enfim. É uma filosofia de vida que vai desde consumo de roupa, a luz, a gás e etc e tal. Imagine eu que isso também tem uma relação muito forte de criação, né, de pai para filho, e aí a pergunta, que quando você fala que é industrial inicialmente, mas isso também se pode, né, aplicar à vida pessoal, e como é que poderia de forma geral, assim? Então, sem dúvida, Raquel, até porque, olha só, quando a gente fala em desperdício, tá? Falar em desperdício de comida, ou esse exemplo que eu dei de água, é muito fácil. Né? Mas a filosofia aqui, ela acaba combatendo 7 desperdícios. Né? Então, são desperdícios aí que às vezes a gente nem se dá conta. Esse de comida e tal é muito palpável, é fácil realmente. Talvez seja até mais fácil de evitá-los. Né? Mas eu falo de desafio, desculpa, de desperdício. Vou dar um exemplo de hoje, nosso, né? Eu fiz você e nossos colegas que estão assistindo aqui perderem ou desperdiçarem 10 minutos da vida deles, cara. Além dos meus 10 minutos também, que são caros. Né? Caros por todas essas coisas que a gente tem para fazer. Por quê? Porque eu não preparei aqui um fone anterior, eu não entrei 5 minutos antes no Instagram, enfim, né? Eu tinha que ter evitado isso, certo? Então eu já estou falando em adaptar para a nossa vida. Quando você começa a entender que o tempo é mais uma das coisas, ou talvez o recurso mais importante que nós temos, que a gente não pode perder. Então, eu estou falando também de movimentos desnecessários, às vezes, numa fábrica ou na tua casa mesmo. Eu estou falando em superprodução, eu estou falando em guardar as coisas no lugar errado, né? Já entra no 5S de novo, a gente já vai beber neles ali. Então, quando você começa a pensar em desperdício, né? Que desperdício é tudo aquilo que você faz que não agrega valor. Então a gente pode pegar esse conceito. O que é desperdício? Né? Tudo que você faz que não agrega valor. Você está fazendo alguma coisa aí e não está agregando valor, você está perdendo tempo. Né? Então você está perdendo recurso. Então, se você começa a pensar, a trazer, você automaticamente trazer para a tua vida, você já consegue. Né? Então, quando a gente for, eu acho que você vai querer que a gente fale sobre os 5S efetivamente, né? Então, quando a gente estiver falando sobre eles, acho que vale a pena, ainda que rapidamente, Hack, eu vou dar exemplos ali da fábrica, mas a gente vai pegar exemplo da nossa casa mesmo, tá? Por exemplo, de uma gaveta de meia na tua casa. Você vai ver que você aplica o 5S, né? Porque você pensa em desperdício, ou na verdade, em evitar esses desperdícios aí. Maravilha. Então já aproveita aí, já que você já está no embalo de falar o que casa é essa. Você quer um desperdício mais tolo, cara? Eu vou dar 2 exemplos que são iguais, né? Só que são em tempos diferentes. Antigamente a gente usava e-mail muito mais, né? Hoje, por exemplo, estou vendo que a Nicole está aqui assistindo, ela tem uma idade que não era muito mais nova que a gente, então ela não usou tanto e-mail. Mas quem está escutando a gente e usava muito e-mail antes, né? A gente usa um pouco ainda, mas usava assim constantemente como uma grande ferramenta de comunicação. Você mandava e-mail assim, por exemplo, para 20 pessoas, né?
Amanhã teremos reunião. Né? Confirme quem vai. Beleza. Aí o cara que vai, em vez de ele responder para você, ele marcava aquela coluninha lá, responder com cópia para todos. Veja, é o hack que está marcando a reunião, perguntando para um grupo de 20 pessoas. Essas 20 pessoas têm que responder para o hack, não para mim. Eu não quero saber se você vai ou não, é o hack que quer saber. Esse era um desperdício. Olha só. Ninguém se ligava nisso, né? Aí tinha a tal da ética do e-mail. Bom, não contente, quem não ia também respondia. Não vou. Não. E eu não vou e ainda respondia para todo mundo também. Quer dizer, totalmente desnecessário. Né? Então você perde de tempo. Né? Isso é perda de movimento. É um movimento a mais que você está fazendo. Parece bobo, né? Mas não é. Aí, nesses grupos de WhatsApp que nós temos hoje, aí sim a Nicole talvez tenha mais afinidade com essa ferramenta, né? Quando você faz as mesmas perguntas lá, vai ter uma janta lá, põe o nome aqui. Não, quem coloca o nome na lista é porque ele vai. Né? Se você não colocar o nome na lista, já está pressuposto que você não vai. É simples assim. Você não precisa escrever lá que você não vai. E a gente escreve. Tá rindo, sem contar que desmotiva a galera, né? Sem contar que desmotiva. Normalmente eu respondo primeiro os que não vão, né? Não, eu não vou. Põe o nome na lista e boa. Se você não colocou, já pressupôs que você não vai e pronto, cara. Sabe? Parece tão bobo isso, meu irmão. Mas a gente perde tanto tempo, né, em grupos de WhatsApp. Perde realmente muito tempo em grupos de WhatsApp, né, com mensagens que poderiam ser evitadas ou ainda desperdícios que não poderiam acontecer. Né? Então a gente puxa... São dois exemplos tolos aí, mas é para dar risada realmente. Mas é para a gente pensar. Isso eu não estou nem falando daqueles bons dias e boas noites que se dá em grupos de WhatsApp aí, e não tem porquê, mas isso já é uma outra conversa aí. Ó, eu estou pegando aqui, ó, só para complementar o teu comentário, que é sensacional. O Brasil hoje está em segundo lugar no ranking mundial que mais perde tempo nas redes sociais. Tá? Já vou passar aqui. Mas eu lembro que era coisa de 4 ou 6 horas por dia que um jovem passava nas redes sociais. Então, esse é desperdício. Não estou nem falando de games. Desperdício. Eu acho que eu já falei umas 80 vezes a palavra desperdício aqui. Até o fim da nossa conversa, talvez eu fale mais umas 300. Mas é talvez para frisar realmente, né? Combater os desperdícios, no caso, 7 desperdícios aí que a Toyota fala. Sim. Deixa eu aproveitar. Entrou a Mônica aqui, é uma amiga nossa, uma ex-aluna, só para comentar que nós acabamos de publicar também um trabalho, né, que vai ser apresentado no ERPA, que é o Encontro Regional de Profissionais de Administração, que vai ser agora dia 4 de junho. As inscrições estão abertas, né? Uma propagandazinha aqui no teu Insta, tá? Mas vai ser um evento bem bacana, que você não fez inscrição ainda, que eu sei, Hack. Mas dá tempo de você fazer. Tá bem. Ei, mas você explicou o significado já do 5S pra galera aí? Não. Então, que a gente vai você tá me enrolando, cara. Eu comecei a falar dos e-mails ali e tal. Bom, o primeiro deles é o SEIRI, utilização. Então a gente vai lá, repito, o 5S nasceu no contexto de fábrica, né? No contexto fabril. Então o SEIRI, utilização. Dentro da fábrica lá, o cara chega bom, dentro do programa de 5S tem que ter um responsável, né? Então, como é que eu escolho esse responsável? Bom, dá uma olhada na mesa dele ali. Se a mesa é mais ou menos organizada, esse cara já tem o cacuete, né? Mas enfim, ele tem que ter um responsável, ele vai falar assim, o que deve ou não ser usado dentro de uma rotina de trabalho, né? Em algum momento, até jogar fora coisas que não serão, ou jogar para outro departamento. Então, eu estou numa fábrica lá, fábrica de carro. Aquele monte de peça, um monte de ferramenta, não sei o que lá. Mas peraí, cara. Para a gente produzir aqui o chassi desse carro, a gente vai usar o quê? A, B e C. Beleza. Então, pega esse A, B e C e deixa aqui. O resto, manda para outro setor, né? Tira daqui. Em algum momento, até joga fora. Aí, como eu falei para vocês, vamos pegar um exemplo em casa. Pega um exemplo pensa na tua gaveteiro, Hack. Lá onde você guarda suas meias e suas cuecas, cara. O que você usa ali, meu irmão? O que não tem de cueca pequena lá, que você já engordou nos últimos 20 anos, que tá lá ainda, cara? Dá aquilo lá, bicho. Alguém, joga fora, sei lá. Tira dali.
Por quê? Ali são ferramentas que você não vai usar, né? E quando você abre a tua gaveta e tá essas cuecas e meias que você não vai usar, você vai fazer o quê? Vai perder tempo procurando as meias e cuecas que você vai usar, ok? Então nós estamos desperdiçando o nosso querido e precioso tempo procurando coisas no meio de outras coisas que elas nem precisariam estar ali, ok? Então, de novo, uma filosofia. Parece tolo, né, cara? Parece bobo. Mas ela é tão simples que chega a ser bobo mesmo, né? E a gente não faz. A gente não faz. Pensa na gaveta aí, quem está nos escutando, pensa na gaveta de vocês aí, onde vocês guardam as meias de vocês, ou as camisetas de vocês. Né? No inverno, a gente usa tanta camiseta? Não. Né? No verão, a gente usa a blusa? Não, então tira dali. Né? E na fábrica a mesma coisa. Então esse é o SEIRI, né? O que deve ou não ser usado na rotina do trabalho. Então esse é o primeiro S. Tá? Lembrando, Hack, que o 5S, não adianta você pegar o primeiro e ir para o quarto. Tá? Ele tem uma hierarquia, né? uma linha. É um método, né? É um Um método. processo. Acaba virando uma filosofia. Né? Um modo de agir, depois lá com o último, que é o Shitsuki. Tá? Mas se você não passar pelos outros 4 S, você não vai chegar no Shitsuki. Tá? Então, beleza, rapidão. Quanto tempo nós... Não, fica tranquila. A gente pode ir um pouquinho mais, aqui te atrasou ali, até umas 8h40, quem sabe, tá tranquilo. Beleza, de novo nós estamos Não, fica tranquilo. de alguma coisa. Mas beleza, a culpa foi minha. Eu fiz de propósito, na verdade, para poder dar esse exemplo, tá? Vamos lá. Aí, continuando, então. Depois do SEIRI, né, nós vemos o SEITON, que é a organização. O que eu entendo por organização? Dentro de uma fábrica, eu penso em classificação, né? Ou seja, o que não está classificado não está organizado. Eu preciso ter o nome lá, peça A, que vai na peça B, que vai na peça C. Não é óbvio isso, cara? Claro que Sim. Claro que sim. Né? E por que a gente não faz isso? Né? Nas nossas empresas, tente lembrar nas empresas de vocês ali, quem trabalha em escritório, tá tudo organizadinho ali, tá tudo classificado, papel A4, tinta não sei o que, clipe, sei lá, esses materiais todos. Ou tá ali na primeira gaveta e vai lá e pega rapidão. Aliás, não pega rapidão, você perde tempo procurando. Né? Então, de novo, depois do SEIRI, que você vê o que vai ser usado ou o que não deve ser usado para ser retirado, essas coisinhas que ficaram, tá? A gente faz o SEITON, o SEITON, né? Meu japonês não é tão forte assim. A gente faz esse SEITON e classifica esses materiais que ficaram. Tá? Então, é claro que a gente não vai chegar nesse nível dentro da nossa gaveta de cuecas e meias, né? Meia amarela, até porque é mais visual mesmo. Tá? Mas dá para separar, por exemplo, as meias das cuecas. Né? Depois que você já limpou aquela gaveta, já tirou o que não vai usar, já jogou fora, dentro do SEIRI, o SEITON, o SEITON, ele vai te trazer essa questão de organização realmente, tá? De classificação. Ok, Rafa? Se você vê que alguém digita alguma pergunta, algum comentário, você para e... Eu falo, tô de olho aqui. Alguém parabenizou aqui, só comentando aqui, ó. Parabenização. O Wagner. Salve, rapazes. Wagner Quinal, é isso? Wagner Quinal, muito bacana e produtivo, Vilas. Aí, ó. Dá um grande amigo, bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí por estar conosco aí. Bom, então nós já falamos do SEIRI, do SEITON, e a próxima é o SEISO, ou SEISO, né? Que é o sintoma de limpeza. Nesse caso, limpeza é no sentido literário mesmo, tá? De limpeza mesmo. O que eu posso limpar no lugar de limpeza mesmo, né? Para que meus colaboradores fiquem num ambiente mais salubre, mais tranquilo, né? Quanto de limpeza, é uma outra pergunta que a gente pode fazer, né? Que é necessário ter aí para manter o bem-estar no meio ambiente. Né? Quanto de manutenção preventiva, aí de novo é outra ferramenta da Toyota, que é o STP, né? Quanto de manutenção preventiva eu tenho que fazer para manter esse senso de limpeza, tá? Limpeza de limpeza mesmo, tá? De limpar o lugar. Então, de novo, o lugar está sanado, né? Ou asseado, sem coisas que estão sobrando, é o SEIRI. O lugar está organizado e classificado, é o SEITON. O lugar está limpo, é o SEISO. Certo? Esse SEISO, inclusive, em algum momento, algumas literaturas nos falam e eu concordo com quem
defende isso, fala para tirar fotos, retratos do lugar limpo, né, limpo, e para que fique visual mesmo a foto do lugar. Mas tem o Kaizen, que é outra ferramenta que é a melhoria contínua. Né? Aí que você vai pensar, puxa, onde é que eu posso melhorar aqui no quesito limpeza mesmo? Tá? Porque de onde que vem isso aí? Parece óbvio que tem que estar limpo o lugar. Sim, e é óbvio. Né? Mas imagine numa fábrica, né? Uma fábrica de veículos, né? Uma fábrica de carros, uma fábrica de implementos, ou enfim, uma fábrica do que quer que seja, da onde nasceu isso, um lugar que até está realmente levemente organizado, está levemente classificado, mas está sujo. Né? Isso faz mal para a saúde, enfim, o bem-estar, né? A qualidade de vida ali dos caras é muito importante. Então, esse seiso, que é o senso de limpeza, que é o terceiro S, ele é bem apregoado dentro dessa filosofia. Notem vocês, meus caros, que eu estou falando já no terceiro S. Né? Nós estamos dentro de uma hierarquia de S's aí. E faz todo sentido. Não adianta eu querer limpar sem antes ter classificado e sem antes ter organizado. Né? Porque senão eu vou limpar É como se fosse uma escadinha, né? Exatamente. Tá? Se eu começar só pela limpeza, fantástico, tem que limpar mesmo. Mas de nada adianta eu me preocupar com essa limpeza efetiva de melhorar o ambiente de trabalho se ele está desorganizado lá atrás. Ou ainda se ele está com coisas que não precisavam estar lá. Né? Então vamos relembrar. Seire, utilização. Seiton, organização. Seiso, limpeza. Ok? Essa escadinha aí. Começa a fazer um pouco de sentido realmente. Né? Tem um detalhe aqui. Esses três primeiros, né? Utilização, organização e limpeza, eles são questões estruturais, né? São questões que você, até com uma certa facilidade, com um pouco de vontade, você faz, né? Porque vamos pegar a nossa gaveta de novo de cueca e meia, né? Chega lá, abre a gaveta, olhar o que a gente não vai usar, é fácil. Você tira, doa, tira da gaveta, guarda em outro lugar, joga fora, enfim. Eu separar cueca e meia, desculpa, cueca de meia, né? E as luvas ali, sei lá quem usa luva, de cerola, enfim, isso é muito fácil também você fazer. Depois disso, você pegar, limpar essa gaveta, tirar a teia de aranha que tem lá, né? Jogar, sei lá, quem gosta, jogar um perfuminho, aqueles naftalina, sei lá, esse negocinho aqui de cheirinho, isso é fácil também, né? Porque depende especificamente de você, de mudar o ambiente, né? De mudar a estrutura do espaço. Sim. Então vamos lá, os três primeiros S são fáceis, por assim dizer. Fácil, né? Pode dizer. Agora, o quarto S e o quinto é que são o pulo do gato. O Seikitsu, que é o quarto S, ele pega todos esses três que você já fez e ele fala da preservação disso, né? Ou quando você, pessoa física, você incorpora em você ou seus funcionários, no caso, né? Incorpora esses três S's como uma grande verdade, os três primeiros. Por quê? Porque tem toda uma questão de empolgação, né? Eu tenho certeza que tem gente que está escutando a gente aqui, vai sair daqui e vai lá arrumar a gaveta do quarto, a gaveta do... Você vai fazer da cueca. Isso, né? Você já vai pensar que amanhã vai estar frio e tal, mas às vezes isso pode ser só uma empolgação, porque falou, pô, o que o Calito falou faz sentido realmente. Então você arruma hoje, aí amanhã tá bacana ainda, tá limpinho. Puta, mas amanhã depois de amanhã já é sexta, né? Mas daí vem as roupas que eu mandei lavar na lavadaria no sábado, já vem no domingo, na segunda, daí já virou aquele tendel tudo de novo. Ou seja, o Seiketsu, que é o quarto S, ele fala com muita força para que isso fique enraizado em você. Que os outros três S's, eles são de verdade, e tem que ser perenes. Né? Não pode ser a empolgação. Ok? Então, talvez o quarto S seja o mais difícil deles, né? Que é quando você incorpora isso aí. Veja que eu estou sendo muito simplório ou muito simplista na explicação. Mas a gente precisa lembrar que essas 3, 4, 5 letrinhas aí, elas fazem parte de uma filosofia criada no fim da Segunda Guerra Mundial, num país devastado. Né? Então, ela fazia todo sentido, realmente. E faz até hoje. Tá? Esse é o grande barato dela. E o último, e não menos importante, é o Shitsuki, que daí é uma autodisciplina, quando você, além de fazer para você, ou teu funcionário fazer ali na estação de trabalho dele, ele consegue transmitir isso para os outros funcionários novos, ou aqueles que precisam de uma certa reciclagem, o que é normal.
né? Então, esse Shitsuki, ele faz muito sentido dentro de uma fábrica realmente, ou dentro do escritório de quem está nos escutando aqui. Dentro de uma... Estou vendo que tem gente que trabalha com turismo, dentro de uma agência de turismo, dentro de uma imobiliária, dentro de uma faculdade, dentro do gabinete de vereador. Né? Quando você consegue não só ter para você, através do Seiketsu, que é o quarto S, tá? A gente devia ter escrito aqui, né, fazer uma paradinha para ficar escrito, mas não tem problema. A gente fica eu vou repetindo aqui, a galera vai decorar. Quer que eu vá escrevendo aqui? Tá falando. O primeiro. Eu tenho aqui, eu estou com a tela do computador aqui. E bom, enquanto você vai escrevendo, Rack, para a gente não perder o nosso tempo, a gente não gosta de desperdícios, né? Eu vou continuando aqui. O Shitsuki é quando, como eu estava falando, além de você ter na tua estação de trabalho ou ter para a tua vida, você tem isso como filosofia a ser passada para as outras pessoas, ok? Em algum momento, ou guardado as proporções, é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Isso aí está tão enraizado, pelo menos na minha cabeça, né? Às vezes a gente acaba não fazendo na prática, né? Mas tenta fazer, né? Mas está tão enraizado na cabeça, assim como uma filosofia, que esse Shitsuki, para mim, é comum, né? É simples falar sobre isso, sabe? E a gente tenta realmente, dentro do Kaizen, de novo, que é a melhoria contínua em japonês também, tenta realmente se reciclar a todo momento e aplicar os 5 S's na nossa vida, né? Não deu, irmão, tá ruim aqui para digitar. Não, tudo bem, tudo bem. Não, aí a galera fica com... Não, é o seguinte. Quem fizer um print e postar, depois o Calito manda imagem com 5S. Beleza. Então, assim, basicamente, Hack, esses são os 5 S's, né? Então, repetindo. Utilização, organização, limpeza, preservação e autodisciplina. Tá? Então, os últimos 2 realmente são mais difíceis. Porque é um conceito, né? Então, até só com a prática mesmo a gente vai pegando. Eu queria agradecer essa inicial e brilhante apresentação, porque ela já bota a gente com como é que a gente chama lá? Mind blending, né? A gente já fica a cabeça pensando um monte, caramba, o que eu posso melhorar para otimizar tempo. Lembrando que a única coisa que a gente não recupera na vida se chama tempo. Né? Diz que é uma das únicas coisas que o Bill Gates briga é quando alguém atrasa. A única coisa que eu não recupero nessa vida se chama tempo. E se o 5S ajuda nisso, potencializa a produtividade de todos esses predicados, a gente só tem a ganhar. Eu canto os meus botões aqui também dessa área mais comportamental e emocional, imagino que também tem toda uma energia, né? De você olhar para aquela coisa organizada, de estar com tudo realmente focado no tempo, limpo. Eu acho que isso dá um bem-estar na cabeça de que você está preparado para fazer muitas coisas. Quando está lá, né, desorganizando isso, aquele outro, aquilo vai meio que contaminando e vira um ambiente meio complicado. Eu penso que isso aí faz muito sentido nesse sentido, sim. Antes de eu passar a próxima pergunta, se o cara me permitir aí, pessoal, vocês que estão participando aqui, vocês todos, né, a grande maioria, é convidado. Perdão, quer falar? Tirei meu fone. Fala. Não, deu um lag aqui. Oi? Deu um lag aqui. Mas assim... Deu uma travadinha? Você falou de energia e tudo mais, né? E alguns autores falam do 5S como gestão de qualidade. Pode ser, não tem problema. Eu entendo que ele é um pouquinho maior que isso. Mas não tem problema. Alguns autores entendem que é uma ferramenta de gestão de qualidade. Ok. Dentro desse conceito de gestão de qualidade, vai exatamente nessa questão que você falou. Né? Porque eles dividem em 3 questões ainda. Em organização, limpeza e padronização de ambientes. Né? Então, a partir do momento que você tem um lugar organizado, limpo e Show. Massa. Calito, dá uma olhadinha também se a sua internet está legal e dá para colocar dados móveis juntos, que acho que está dando uma travada aí. Não sei se é a tua ou a minha. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Pessoal, vocês que estão aqui presentes nessa live, antes de passar para a sua pergunta, né? Tanto eu quanto o Calito e mais outros 12 tubarões brancos, nós fazemos parte de um projeto, dá uma olhada aqui, ó,
chamado Escola de Negócios Master Key, tá? Você e o seu negócio no outro patamar. Nós elaboramos, né, um método, um trabalho. Eu do lado de cá trabalho a parte das emoções, do comportamento, para você alavancar a sua carreira, teu negócio, com inteligência emocional, com vendas e negociação, com relação com o dinheiro. E do outro lado, nessas masterclass, nós temos 13 profissionais, um deles é o nosso doutorando aqui, Calento Stock, que vai falar exatamente da questão da produção, do Lean Manufacturing, toda essa questão para melhorar e potencializar carreiras e negócios. E a gente está começando semana que vem esse trabalho. São 12 encontros, um trabalho que é revolucionário. No passado nós tivemos uma turma com 44 pessoas, negócios que cresceram, negócios que foram implantados, pessoas que fizeram o curso direitinho e subiram de cargo, profissionais liberais que realmente estão aí arrebentando no mercado. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Se você está aqui, tá, que está assistindo, você foi convidado, tá? Se você foi convidado, você faz parte de um grupo que nós selecionamos, que nós temos interesse. Nós sabemos que o mercado, né, a economia não está na melhor situação nesse momento, e nós sabemos que nós temos um turbilhão de coisas para passar agora nesse momento do pós-Covid. Então, sabendo disso, nós, do Instituto Hack, agora através do Calento, nós estamos liberando para vocês que estão aqui na live, tá? Três bolsas de estudo, tá? De um negócio que vale horrores, tá? De 87%. Bolsa de estudo de 87%. Se você quer saber mais, quer garantir tua vaga, escreve no direct ou do Calento ou no meu. Eu quero. E a gente vai estar entrando em contato com você amanhã. Garanta essa vaga. Nunca mais nós vamos fazer isso. Está metade do lote promocional do ano passado. Nunca mais. Aproveita. É quase custo mesmo. Não é papo não. Quem sabe eu sou escoteiro, é palavra de escoteiro. Aproveita. É para girar a turma. A gente quer dar um retorno para a sociedade aí. Vem com a gente. Vamos crescer junto. Beleza? Caletinho, é o seguinte. Você falando essa informação toda aí, eu lembrei que eu fiquei pensando aqui, caramba, quanto tempo será que leva para implantar um programa desse? Pensa em uma pequena ou média empresa, né? Outra coisa que eu pensei aqui, será que é interessante ter um profissional a ser contratado para implantar esse passo a passo? Será que isso aí, quando é implantado na organização, ou até, vamos pensar também num profissional liberal, é importante que sejam feitas revisões de tempo em tempo? Por que eu pensei nisso, tá? Eu tenho estudado, uma das coisas que eu tenho estudado é sobre o E-Social, né? Toda essa pegada da implantação nas empresas, tudo isso aí que o governo também, né, já está exigindo aos poucos das empresas. E quando você fala, né, da saúde do homem e da mulher, quando você fala da segurança, está tudo isso meio que ligado direto e indiretamente ao 5S, e me passa pela cabeça que, além de todos os predicados que você colocou, me passa que ele conversa intimamente com, por exemplo, o tal do E-Social nas empresas aí. Se tu puder falar um pouquinho, acho que seria interessante sobre isso, que está altamente em voga. Se não está para muita gente, já vai estar, né? Bom, olha só, Raque, o entendimento, isso eu concordo também, a literatura traz que o 5S ele deve ser implantado, ou basicamente é melhor que os próprios funcionários, gestores, enfim, da própria empresa implantem ele. Tá? Quem que vai ser o chefe, por assim dizer, o responsável? Tem que ter alguém. Né? Então, eu brinquei aquela hora no isso aqui, falei, o cara que tem a mesa mais organizada é o cara. Pode ser, né? Mas, independente de quem vai ser, obviamente que vai ter que ser um líder, né? O cara que vai puxar, ele tem que ter essa consciência de que o 5S funciona. Mas lembrando, o 5S é uma filosofia, não é uma ferramenta única e exclusiva. Né? Não é o 5S que vai salvar o teu negócio. Tá? O 5S ele vai te levar a situações particulares, com uma peculiaridade interessante dentro dessa questão que eu falei de organização, né, de limpeza, de padronização, que tendem
a transformar o teu negócio num lugar muito mais fácil de que as coisas aconteçam. Parece que eu estou dando Sim. voltas aqui, mas não, é exatamente isso. Tá? O 5S ele vai transformar o ambiente, né, teu de trabalho, através de tudo isso que nós acabamos de falar aqui, num lugar mais propício para que as coisas deem certo. Né? E ainda segundo os escritos, né, segundo a bibliografia, é melhor, tá, que alguém da própria empresa seja o gestor dessa mudança. Né? Até porque, se a gente for entender, como eu comentei aqui, que os 3 primeiros são relativamente fáceis, porque eles são questões estruturais. De novo, numa fábrica, Hack, né? Você chegar e falar o seguinte: a partir de hoje, martelo fica aqui, chave de roda fica aqui, chave de fenda fica aqui. Pronto. É fácil de fazer isso. O difícil é daqui a um mês você chega lá, o martelo está aqui, a chave de roda está aqui e a chave de fenda está aqui. Certo? Então, entende como é uma filosofia realmente. E essa é a dificuldade dela. Implantar é relativamente simples. Até porque tem a própria ISO 9000, 9001/2015, ela traz conceitos aí dentro para a implantação do 5S que você pode pegar lá e fazer um checklist. Né? Então, assim, não é necessário, a não ser que você realmente tenha uma equipe totalmente desregulada e tal, que daí teu problema é outro, né? Não é necessariamente o 5S ou a falta de organização. Enfim, é pouco provável que você não vá achar alguém dentro da tua organização capaz de aplicar o 5S e aí sim, ir transformando, né, devagarzinho essa cultura da coisa toda. Até chegar no Shitsuki e tudo mais. Uma coisa que eu imagino assim, né? Então são implantadas essas rotinas e isso vai se tornando periódico de tal forma, né, diariamente, que se torna um hábito. Né? Na nossa área aqui a gente fala, ó, de 21 dias a no mínimo 90, você faz tão repetitivo que você cria uma plasticidade neural, você acostuma com aquilo. E aí a pessoa, quando ela faz isso, mesmo que ela não goste, mas a primeira ela é sensibilizada, ela começa a praticar, ela chega uma hora que ela fala, caramba, né? Não está organizado, não está limpo, não está tudo isso, eu não me sinto nem confortável no lugar que está. Aí ela mesmo já vai, ela vai e resolve. E aí vira uma filosofia de vida, porque ele aprende às vezes, ou em casa, leva para o trabalho, ou do trabalho e leva para casa. Né? Acho que é muito por aí. Faz sentido? Deu uma cortada, perdão. Oi? Tá. Cara, outra coisa assim, ó, eu sei que, né, durante muito tempo, você está me ouvindo? Tô. Acho que deu um delay aí. Tá me ouvindo? Eu peguei o meu, que eu liguei a internet e dados móveis para garantir. Não sei se tá rolando aí. Eu acho que deu uma travada. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês que estão aí como espectadores, às vezes eu acho que é o meu e às vezes que é o do Calito, às vezes é o meu. Vocês estão vendo direitinho? Tô ouvindo. Tá vendo, Calito? Beleza. Olha só, a gente, eu sei que houve um momento aqui, especialmente aqui no Brasil, que ficou muito famosa, né, essa ferramenta, essa filosofia, né, e de alguma forma, você não acredita que ela está meio ultrapassada, batida? Algumas pessoas acreditam, isso aí era coisa meio da década de 90, não se usa mais, tem outras ferramentas aí. Como é que você acredita nisso? Exatamente por ela não ser uma ferramenta, né? Ela ser mais que isso. Ela é uma filosofia de vida, realmente. Ela não tem como estar ultrapassada, né? Pelo contrário, ela é extremamente moderna, por assim dizer, né? Porque a gente comprova isso, inclusive, na prática, né? Quando a gente acaba utilizando em conjunto com outras filosofias, com outros estudos aí. Então, não, ela nunca foi o modismo, né? Não é o modismo, diferente aí de outras coisas, a gente fala de reengenharia, não sei o quê, né? Downsizing, que a gente escuta aí como administrador, toda hora aparece um, né? Mas não é. Da mesma forma que a manufatura enxuta, né? O sistema teórico de produção, o Lean Manufacturing, tampouco é. Eu estava conversando recentemente com um colega
um colega administrador também, lá da Unila, e ele me falou, mas não está ultrapassado isso aí? Eu falei, pelo contrário, meu irmão, está cada vez mais em voga essa coisa toda. Show, show. Estou pensando aqui sobre... Você falou também sobre diversas qualidades dela, e predicados, né? Só são coisas positivas, né? Mas me ocorreu agora assim, será que existem desvantagens, né, de se colocar isso em prática? E o outro lado? Eu não sei se desvantagem seria a palavra certa. Agora, dificuldade em implantar, né? Foi, cortou, né? Entendeu? Talvez uma dificuldade que nós tenhamos é exatamente pela cultura nossa. Veja, eu não estou falando que a do Japão é melhor ou é pior que a nossa, ou que a nossa é inferior ou superior à do Japão, né? Elas só são diferentes, né? É difícil para nós nos adaptarmos a essas questões culturais do Oriente, né? Do Japão, da China e tudo mais. Os próprios Estados Unidos, eles tiveram um problema ali na década de 50, fim da década de 50, 1950, 1960, quando eles fizeram uma joint venture entre a General Motors e a Toyota, né? Foi a Naomi. Não sei se você já viu sobre isso, Rock. Inclusive tem um livro lá que fala a máquina que mudou o mundo, né? Um belo livro, na verdade. Então ele conta exatamente essa dificuldade, né, que eles tiveram. Quando a Toyota vem, quer dizer, a Chevrolet falou, desculpa, a GM falou, nossa, os caras da Toyota são o máximo e tal, a gente precisa copiar esses caras. Não tem problema, chama os caras aqui, vão fazer uma joint venture e vão fabricar carro japonês nos Estados Unidos com a força, né, matriz ou com os recursos humanos americanos, enfim, com a filosofia americana. Não deu certo, né? Por quê? Porque Estados Unidos é pior que o Japão? Porque o Japão é super... Não, porque são diferentes, né? Então, a dificuldade sempre que nós temos, tanto no Lean Manufacturing, né, ou no próprio 5S, é exatamente a questão cultural. Para o japonês, que é criado de uma forma diferente, que tem uma instituição milenar lá, para eles, e foi criado lá essa filosofia, né, nasceu lá, para eles é um pouco mais fácil, realmente, porque eles não precisam adaptar nada. Eles nascem assim já, né, com essa questão. Nós aqui temos essa dificuldade em alguns momentos, sim. Até porque rupturas, mudanças, elas tendem a ser ruidosas, né? As pessoas tendem a não gostar. Daí você como estudante das questões comportamentais, você sabe falar muito mais do que eu sobre isso. Mas a mudança, ela sempre causa traumas, né? Ainda mais quando vem com uma mudança de cultura, de filosofia, realmente. Ela tende a ser mais traumática mesmo. Então, eu não diria que o 5S apresenta alguma desvantagem. Apresenta, assim, dificuldades em se adaptar à cultura brasileira ou latino-americana, enfim, como chama como quiser. Com certeza. Disciplina relacionada às culturas, se a gente pegar só o Brasil aqui, norte, sul, leste, oeste, a gente tem panoramas totalmente distintos, né? Claro. E a complexidade aumenta. Pensa com seus botões agora, Foz do Iguaçu, sendo uma cidade com 82 etnias, segundo os dados da Polícia Federal, uma empresa aqui tendo gente do Brasil e do mundo trabalhando, quão complexo é, não é um lugar tão fácil de se trabalhar. Né? Como isso é verdade, né? Essa questão cultural e tudo mais, o tal do jeitinho brasileiro, né? Que aqui a gente vê como pejorativo, ela, em algum momento, ela já está sendo estudada como uma filosofia de administração, que ela vai contra a burocracia, né? Quando ela consegue se adaptar, esse poder de adaptação do brasileiro, né? A gente sabe que nós temos mesmo. Não estou falando de malandragem, de traquinagem, não é isso. É o poder de se adaptar a situações controversas, né? A situações que às vezes você não tem como ficar preso no papel, na burocracia, por assim dizer. E a burocracia também é uma escola de administração, né? Do Max Weber e tudo mais. Então, o jeitinho brasileiro, você não vai conseguir jamais explicar para o japonês o jeitinho brasileiro. Né? Tô falando de novo, né? Não estou falando de traquinagem, de bandidagem, não é isso, não. Tá? Mas essa capacidade do brasileiro em se adaptar ou conseguir, né, sair de situações que às vezes parece não ter saída e o brasileiro consegue, isso aí você não consegue explicar para um alemão, não consegue colocar na cabeça de um austríaco ou do próprio japonês. Então, é a mesma dificuldade que nós temos aqui em puxar essa filosofia do 5S para a gente.
Eu acho que vale lembrar sempre aquelas imagens que a gente tem na internet, né, das crianças japonesas, né, limpando a sala de aula, o banheiro de uma escola, né, ou o estádio, né? E a gente, você sabe, eu não sei se te contei, né, mas no Líder Training que nós organizamos, chamado A Chave, inclusive, de final de semana, a gente implanta. E as pessoas aprendem a limpar o salão, as pessoas aprendem a organizar. Existe todo um pensamento, né, disso no japonês. E isso faz diferença para a vida, né? E aí, quando a gente volta para alguns lugares, você começa a ver, a gente que também é do movimento escoteiro percebe várias vezes, né? Deixar um lugar melhor do que encontrou, né? Você passa por aqui, você sente até mal, assim, pô, mas isso aqui não tá legal. É importante deixar arrumado, organizado, e bebe dessa fonte, né? Exatamente. Calito, deixa eu botar uma última pergunta que é importante aqui pra gente. Tá, a empresa ou a pessoa. Perdão, deixa eu fazer a pergunta aqui, ó, deixa eu ver, tem um comentário aqui do Antônio. Ó, o primeiro ponto a mudar no Brasil é justamente a legislação trabalhista. Peraí. E ó, se não cabe nada da cultura americana, muito menos da japonesa. Ixi, e aí, Calito? É uma das reformas que nós temos que fazer no Brasil, né? Tem razão, a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma administrativa. Um dia a gente chega lá, o Antônio, né? Você tem toda a razão, irmão. Você tem toda a razão. A gente acaba... E, de novo, o jeitinho brasileiro entra nisso. Quando eu falo em jeitinho brasileiro, não é para burlar impostos, não é nada disso. É você fazer mais com menos. Né? Você, o empresário... Cara, o empresário brasileiro, ele tem que ser estudado, bicho. Né? O cara com essa carga trabalhista, como bem comentou o nosso colega aí, a carga de impostos que ele tem, meu Deus, né? O Antônio, meu contador preferido, cara, pô, claro. Né? Então, o Antônio sabe bem do que eu tô falando, né? Essa carga tributária que vem em cima da gente, essa carga trabalhista, que muda toda hora tem um negócio novo. Pô, se não é o jeitinho brasileiro, irmão, o empresário brasileiro tem que ser estudado, né? O cara é bom, ele consegue viver aqui, consegue produzir aqui no Brasil, e lá no Japão ele tira de letra, cara. Isso. Calito, deixa eu passar por uma pergunta aqui que me corre também. Tá, daí a empresa implantou, a família implantou, sei lá, o profissional liberal implantou a filosofia dos 5S. E aí, ela acaba aí ou ela conversa com outras Desculpa, Raquel, ele situações? cortou tua fala no final. Vamos lá, a empresa implantou, o profissional liberal implantou, a família implantou. Mas e aí, isso acaba aí? Implanta e pronto? Ou tem algo mais? Como é que funciona assim? Não, mas até eu te comentei, vamos pegar o exemplo da fábrica. Ela morre em si mesma, né? Isso quer dizer, ela tem ramificações, como é que continua? Tem que continuar, né? Lembra que eu comentei no começo, né, aqui do meu terceiro S lá no Seiso, né, que era o centro de limpeza, era interessante tirar uma foto do lugar bonitinho já. Não estou falando de antes e depois, eu estou falando da foto já do bonito, do limpo, né? Sim. E essa foto é o mínimo que você precisa. É através dessa foto, desse retrato realmente, que você vai continuar com o tal do Kaizen. E o Kaizen, que eu também falei acho que umas 10 vezes aqui hoje, ó, o Caco chegou aí, o grande Caco. O Kaizen é o grande barato disso, que é a melhoria contínua. Né? Que a gente pode puxar para a administração de novo, que é o ciclo PDCA, né? do William Deming, que não termina nunca, e não pode terminar. Né? Nunca está tudo sempre, não vai estar 100%. Mas, por que é o grande barato aqui? Por causa dos últimos 2 S. Né? Quando a gente fala ali do Seiketsu, quando você já está enraizado você, a tendência é só melhorar mesmo. A tendência é você manter mais limpo, mais organizado, mais controlado, mais padronizado e cada vez está produzindo mais. Ele não morre nele não, pelo contrário. Sim. Inclusive, é bacana comentar com a galera que ontem, inclusive está no feed aqui do Instagram nosso aqui, a gente tem uma semana, né, de lives. E nessa semana de lives, ontem nós tivemos uma apresentação do professor Vasconcelos sobre a gestão de risco, e ele comenta tremendamente sobre a questão do PDCA. Hoje nós estamos aqui com o Calito, às 21 horas, nós temos aí com o professor Sérgio Fábio sobre a gestão de custos, esse momento aí pós-pandemia. Quinta-feira, a gente tem a Joelma, que também tem mestrado, é consultora na área, ela trabalha a parte da inovação e criatividade para resolver problemas.
E brilhantemente também a gente termina a noite de quinta-feira com o professor Rolim, vai falar sobre isso 14.001, que é a ISO da área de serviços, e que é sensacional, especialmente aqui na nossa região que vive disso, né? 90% da nossa economia ou mais está ligada direto ou indiretamente a esse setor. Sexta, pessoal, no formato de inovação, nós temos aí novos consultores do nosso trabalho, que é um é o doutor Rafael Azevedo, que vai falar sobre a questão dos arquétipos da sua marca pessoal. Depois, a Val Polidoro, que vai falar sobre, né, o teu marketing pessoal na relação das vestimentas, né, de realmente como é que está o teu brand nesse sentido, como é que você se mostra. Sexta-feira, dá uma olhada ali no feed, que a gente tem os horários, a gente publica todo dia, tá isso aí. Voltando a falar para terminar o nosso negócio, pessoal, se você está aí, ó, Caco, você é um convidadíssimo, hein? Dentista, empresário, seja o que for. Nós temos esse projeto chamado Escola de Negócio, tem 12 encontros. A ideia é você e o seu negócio num outro patamar. Isso aqui é como se fosse um outro nível de empreendedorismo. A gente trabalha técnicas de dentro para fora, com a parte comportamental e a parte técnica. A parte técnica está aqui com um dos tubarões, agora é o Calito, mas a gente tem tubarões, eu digo tubarões brancos, porque eles são pessoas aí de mercado, que têm know-how, mas que também atuam, ou atuaram, sabe? Não é só aquele tipo de pessoa que só entende de teoria. Então, em 12 semanas, você vai ter contato com toda essa galera que sabe muito, tudo e mais um pouco, gente com experiência internacional, inclusive. E do meu lado aqui, a gente trabalha a parte de emoção e comportamento, com inteligência emocional, vendas, negociação e relação com grana, porque sem grana não dá muito certo. Então, se você quer mudar, se você quer alavancar resultados, você quer fazer diferente, ó, estamos voltando para o mundão aí. A força não está muito boa, você quer ter mais força, quer chamar a tua empresa inteira, quanto mais gente, baixa o preço. Escreve aqui no direct, tá? Ou para mim ou para o Calito. Nós temos 3 bolsas agora de 87%. Escreve eu quero e reserva a tua vaga. A gente conversa amanhã. Ontem na live a gente já conversou com 2 pessoas, está fechando. A turma está ficando legal, tem um time bala ali. Vamos fazer acontecer. Então, eu quero. O tempo está adiantado, daqui a pouco a gente começa outra live aqui. Eu quero agradecer tremendamente, tá? O nosso sempre parceria, nosso crescimento mútuo, você das pessoas que eu sempre quis ter comigo, e a gente está fazendo um negócio que é avassalador. Você que certamente acompanhou os relatos, você certamente viu as pessoas que se transformaram, teve lá na formatura, você viu o poder em só 12 encontros, né? Coisa que a gente às vezes faz lá 2, 4, 5 anos, e às vezes você vê um ex-aluno numa situação que não está das melhores. A gente colocou um pouco do que é de melhor dos treinamentos no mundo. Então, eu tenho orgulho de ter você no nosso time. Quero agradecer tremendamente, né, a disponibilidade pelo Insta. Segunda-feira a gente começa a nossa nave, né, decola com tudo, tá? Gratidão, meu irmão. Passo a palavra para você para fazer as últimas palavras. E vou pedir, ó, pessoal, essa live fica no feed até final de semana. Então, curta, compartilha, manda um aviãozinho para quem não pode assistir. Aproveita, tá? Isso aqui depois vai para uma plataforma e aí vai ser pagando. Por enquanto é gratuito. Aproveita esse conhecimento aí. Calito, manda abraço aí. Não, eu só tenho que agradecer, Raque. É sempre um grande barato poder trocar uma ideia, especialmente por essas questões aí, como eu já comentei, que são muito, muito caras para mim, que são essas questões, né, dessas filosofias japonesas e orientais que realmente Acho que travou. Bem, pessoal, vamos ver se o Calito volta aqui nos próximos minutos. Acho que travou. Vocês estão me ouvindo aí? Eu acho que a internet dele que não está das melhores. Estão ouvindo? Só dá um okzinho aqui para ver. Eu quero que ele se despeça da galera. Se der, né? Se for possível.
Sérgio está escutando, Nice, Peterson que entrou agora, meu amigo aí, ó, seja bem-vindo. Tiagão também, bugado. Deixa eu ver aqui, Gui. Cleiton já deu oi. Vamos ver se... Vocês estão me ouvindo aí? Sim? Show. Ó, a Luciana Alves aqui também, a Lu. Vamos ver se o Calito volta. O celular tá bom, meus caros. Olha só. O Noite não está conseguindo, mas fica meu abraço. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Beleza, Calito? Comenta lá no feed depois. Galera, valeu. Depois você manda imagem dos 5 reais pra galera aí. Aproveitem. Valeu!